Eu sempre fui apaixonado por geociências, por geologia e especificamente por paleontologia, e já sabia desde criança que seguiria isso, né? De alguma forma, tinha uma intuição ainda bem menino, né, que também teria uma atividade cultural. Eu imaginava que seria poeta ou escritor por causa da quantidade de escritores e poetas na família, né, nos dois lados. Eu sou artista visual, José Rufino, também sou geólogo e paleontólogo, tenho essa formação acadêmica que não é em artes visuais. Meu nome é José Augusto Costa de Almeida e adotei o nome do avô paterno, José Rufino, como um veículo poético, né? Capaz de me fazer certas transgressões temporais, né? Me mudei em 1982, no final de 82, para Recife, para me preparar um pouquinho mais para o programa de vestibular que era específico na UFPE, para cursar geologia, né? E esse foi um momento muito importante, né, porque, enfim, era o início da abertura política, os movimentos estavam bem mais acirrados, né, e já ingressei nesse caldo fervente lá de Pernambuco, né. Em 84, eu comecei a série Cartas de Areia, utilizando correspondências e envelopes dessa família do meu avô, o senhor de Engenho, né, como, enfim, uma transfiguração da história, tentando romper, né, com laços históricos e recriar a história dos parentes e, consequentemente, a minha, né? Bom, essa obra é uma espécie de continuação dessa sequência, né? Eu comecei, na verdade, em 84, a ler essas correspondências de família. E depois senti uma necessidade, assim, vital, né, de tomar alguma atitude, né? A primeira que eu pensava era de destruição, enfim, parecia uma coisa que eu não tinha mais nenhuma chance depois de ler tudo aquilo, né? E então eu tinha medo de interferir, né, porque eu era o guardião, né, como se tivesse herdado, sabe, toda a história familiar. Então eu comecei a desenhar nos envelopes, nos selos, depois na letra, na caligrafia dos envelopes, que pareciam, digamos, menos importantes do que as próprias cartas, né? E só no final dos anos 80 eu que tive essa coragem de intervir diretamente nas cartas e outros documentos familiares, termos de posse, enfim, recibos, né? Como se tivesse, de fato, rasurando a história ou praticamente enterrando parte, né? Então, essa obra, que já é tridimensional, né, que tem máquinas de escrever, que está na exposição, ela já é um momento a seguir, né, quando eu comecei a incorporar elementos, como móveis, máquinas de escrever, gavetas, né? Algumas foram recolhidas nos próprios ambientes ligados a essa história do engenho do meu avô, né? Então, só no finzinho dos anos 80 é que eu comecei a juntar, digamos, papel com carta, com objeto, com carimbo, né? E demorei um pouco a sentir, enfim, que estava pronto para mostrar essas obras, né? Essas com máquinas de escrever foram expostas primeiro em São Paulo, né? Só depois, anos depois, por aqui, né, no Nordeste. E elas são, enfim, umas máquinas de borrões, né? Os papéis saem de dentro dessas máquinas ou entram e saem, como os diálogos de erros, né? Onde o texto, o documento está praticamente completamente coberto por alguma camada, né, por uma pátina, ou revela apenas um pedacinho, né? Então, na realidade, é como se eu tivesse a vida inteira uma espécie de obrigação, né, de rever o passado, né? De tocar nessa ferida do passado, né? Ou nessas feridas, né? De uma família da oligarquia canavieira, né, por parte de pai, e de uma família muito mais humilde, de servidores públicos, agricultores, a parte de mãe, né? Então, eu próprio sou fruto de dicotomias, né? Então, essa obra eu considero fundamental, assim, porque ela e suas irmãs, né, representa esse momento, assim, que o trabalho, de fato, sai das gavetas e pula, né? Certo? E toma um corpo mais potente, né?